Olá, amigos. Um grande abraço a todos. Eu espero que no momento em que você tenha a oportunidade de ouvir essa palestra, que ela possa tocá-lo, motivá-lo à leitura, à reflexão. Eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Casa Espírita de Socorro Irmã Luci, da nossa cidade de Olinda, a linda cidade de Olinda, em Pernambuco. E quero pedir desculpas aos amigos e aos irmãos porque eu demorei muito mais do que o previsto para entregar esse material gravado. Mas eu deixei esse momento na minha agenda para fazer essa atividade e estou fazendo com muito afeto, com muito empenho, e espero que a minha vibração de afeto lhe toque quando você ouvir essa palestra ou quando você puder sentar-se à frente do seu computador, do seu smartphone para assisti-la. Que Jesus possa nos abençoar nesta noite, que os espíritos amigos nos tragam o seu envolvimento e que nós possamos nos conectar pela vibração amorosa de Jesus. Digo que Jesus nos abençoe nesta noite, posto que eu estou gravando num dia à noite. Mas se você estiver assistindo pela manhã, tome isso como uma saudação para o seu dia. Que Jesus nos abençoe nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, nos dias de nossa vida. Eu sou Denise Lino e estou aqui para fazer uma apresentação bastante panorâmica dos 5 romances do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier. Eu quero inicialmente começar apresentando o Espírito Emmanuel para quem porventura não o conheça. Penso que talvez seja difícil alguém que está na casa espírita, ou mesmo quem está chegando e aderiu à casa espírita nesse período da pandemia, não tenha ouvido falar do nobre e doce Espírito Emmanuel. Doce aqui por minha conta, porque eu acho um verdadeiro pai, mas era um espírito muito severo, no bom sentido da palavra severidade, que significa dizer assertividade. Também um espírito muito disciplinado e que contribuiu decisivamente para a disciplina de Francisco Cândido Xavier. Não é à toa que quando eles se encontram ali por volta do ano de 1931 e diz para Chico que ambos tinham uma tarefa a ser realizada juntos, e Chico pergunta qual a condição para desenvolver uma tarefa em torno da psicografia de 30 livros, e esse espírito lhe responde: disciplina era a primeira condição. Isso pareceu para Chico relativamente simples, ou talvez muito pouco, ou aquilo que ele de saída já pudesse oferecer, posto que era um jovem bastante disciplinado para a idade, para a época, para o lugar onde ele vivia. E Chico então demanda pela segunda condição, e o Espírito Emmanuel diz: disciplina. E aí o médium mineiro tornou-se curioso e perguntou se haveria mais alguma condição, e a resposta foi disciplina. Então, disciplina, disciplina, disciplina foi a regra para Chico Xavier. Eu gosto sempre de pensar que, se essa é a regra para Chico Xavier, imaginemos qual não será a regra para nós. Nós precisamos, pelo menos, chegar a atingir o patamar 1 dessa regra, que é a disciplina em nossas vidas. Então, o Espírito Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Mais especificamente, ele foi o grande coordenador da tarefa mediúnica de Chico, supervisionando todos os demais espíritos que se comunicaram através do médium mineiro. Como dissemos, o encontro de ambos dá-se ali no ano de 1931 e percorre a vida toda de Francisco Cândido Xavier até próximo do seu desencarne, quando Chico ainda psicografava pequenos textos do Espírito Emmanuel. Todavia, este espírito é responsável por uma obra portentosa que traz elucidações filosóficas para a doutrina espírita, elucidações morais, elucidações científicas e eu acrescentaria aqui elucidações literárias, pois que este é o foco dessa nossa palestra nesse momento. O próprio Emmanuel se encarrega de auto-apresentar-se. Mais especificamente, eu diria que ele se encarrega de biografar-se,
nos 5 romances que nós vamos comentar nesta noite. Aliás, nesta palestra. Se eu disser essa noite, vocês esqueçam, considerem essa palestra. Ele se encarrega de se autobiografar, porque já no capítulo 1 do livro Há 2000 anos, que é o primeiro romance psicografado por Chico, não o primeiro livro, mas o primeiro romance dos 5 que vamos apresentar, Emmanuel se coloca como tendo sido o senador romano Públio Lentulus Cornélio, e ainda faz uma retrospectiva para 2 gerações anteriores, na qual ele havia reencarnado na mesma família e havia exercido o papel do seu avô. Então, já no primeiro capítulo de Há 2000 anos, nós temos uma apresentação da lei da reencarnação, e esse espírito aponta então 2 de suas reencarnações, como Públio Lentulus Cornélius e o avô de Públio Lentulus Cornélio, ou seja, ele mesmo reencarnado naquela família 2 vezes. No livro Deus Conosco, que é um conjunto de psicografias de Chico Xavier durante o Evangelho no lar que se fazia na casa da família Joviano, ao qual Chico teve acesso durante muitos anos, nós vamos encontrar um relato de outras 8 reencarnações desse espírito Emmanuel, inclusive reencarnações no Brasil, no século XIX, que foram compiladas pelo Geraldo Lemos Neto e pela Wanda Joviano, que organizam o livro Deus Conosco, a partir de informações que aparecem nos outros romances, que apareceram em revelações feitas pelo Chico, que aparecem nesses recados psicografados no Evangelho no lar da casa da família Joviano. Então, nós temos notícias de pelo menos 10 reencarnações desse espírito. E essa parceria entre eles, como dissemos, ela se inicia em 1931, vão ser 149 livros de Emmanuel psicografados por Chico Xavier, dentro daquela grande produção de mais de 500 livros, todos eles supervisionados pelo Espírito Emmanuel. Então nós temos aí a coleção André Luiz, que é a coleção Vivendo no Mundo dos Espíritos. Nós temos outros autores, Dr. Bezerra de Menezes, nós temos o Casimiro Cunha e vários outros espíritos que, através de Chico Xavier, apresentaram as suas narrativas, as múltiplas cartas dos espíritos desencarnados muito cedo, enviados aos seus familiares. O muito cedo aqui é por minha conta, não é? Perdoe-me dizer assim, Deus sabe qual é o tempo certo para cada um, mas aquelas cartas dos parentes desencarnados encaminhados aos seus familiares. E com Emmanuel especificamente são 149 livros, e há dezenas de participações de Emmanuel em parceria com outros espíritos, com André Luiz, a maior parte delas, compondo aí os diferentes livros psicografados por Chico Xavier. O primeiro dos livros vai surgir no ano de 1938, portanto, vejamos, de 31 para 38 se passam 7 anos, e nós vamos encontrar o Chico Xavier psicografando o prefácio do livro Emmanuel em 1938, é quando esse primeiro livro vai ser publicado. Mas os romances propriamente ditos, eles vão surgir depois. E antes que nós falemos dos romances especificamente, para situar quem por acaso esteja chegando à Casa Espírita agora e se interesse pela psicografia de Chico Xavier e queira conhecer bem Emmanuel, como é que nós organizamos os livros desse autor? Nós separaríamos dentro desses 149 livros uma coleção muito especial, chamada Coleção Fonte Viva, que inicialmente tem 5 livros. É o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso, o Fonte Viva e deixa eu lembrar aqui agora, o Caminho, Verdade e Vida, o Pão Nosso,
o Fonte Viva e o Vinha de Luz, isso, o Vinha de Luz, que compõe inicialmente essa coleção de 4 livros, que depois teve outros livros a essa coleção agregados, como o Ceifa de Luz, o Palavras de Vida Eterna, Livro da Esperança e tantos outros. Qual é a característica dessa coleção que se inicia com esses 4 livros? Todos têm 180 capítulos. É a característica de esses livros comentarem o Novo Testamento, comentam os 27 livros de o Novo Testamento. Essa coleção deu ensejo mais recentemente, nessa década em que estamos vivendo, aliás, o final da década passada para esta década que estamos vivendo, para uma coleção chamada O Evangelho por Emmanuel, que aí já é uma compilação de pesquisadores espíritas, entre eles o Saulo Silva, que foi o grande coordenador, reunindo ao longo dos 149 livros de Emmanuel e mais um sem número de mensagens publicadas avulsas nas revistas Reformador e Brasil Espírita, que tinham a mesma característica, um versículo de O Novo Testamento e o comentário desse mentor espiritual. Essa recolha, essa juntada de textos deu ensejo a 7 publicações dentro de uma coleção que se chama O Evangelho por Emmanuel. E aí, dos 149 livros, temos essa coleção. Temos ainda uma coleção que estuda a codificação, que aí vai começar com o livro Religião dos Espíritos, vai ter o Seara dos Médiuns, Justiça Divina e mais outros 2, cuja memória agora me escapa, mas que são livros que comentam a codificação item a item, praticamente toda a codificação. Temos os chamados livros de dissertação filosófica, como o livro A Caminho da Luz, Roteiro, o próprio livro que se chama Emmanuel, que é o primeiro da publicação, e temos um conjunto aí muito grande de livros de mensagens com temas diversos. E a coleção Romances de Emmanuel, que nós já vamos passar aqui para apresentá-los, naquele desejo de que, ao terminar essa live, você se sinta fisgado para ler esses romances. Eu vou apresentar os meus, deixei aqui do lado, e aí vou pedir a vocês quase que desculpas, porque as minhas capas são bastante antigas, mas eu tenho por essas edições um amor enorme. O primeiro livro, publicado no ano de 1939, é esse aqui, Há 2000 anos, e que conta uma história aí extraordinária, como dissemos, do senador Públio Lentulus como personagem principal dessa história, um enredo fabuloso que envolve a ele, a sua doce e evoluída esposa, vou usar esse adjetivo, Lívia, o seu casal de amigos, Calpurnia e Flamínio, os 2 filhos do senador e também todos aqueles que se colocaram como seus opositores. Mas mais especificamente, é nesta obra que o Espírito Emmanuel descreve o seu encontro com Jesus. E é nesta obra que nós vamos encontrar o Espírito Lívia entregando-se à vida com Jesus naquele momento em que o Mestre estava na Terra. Então é um livro que eu amo de muita paixão. Li pela primeira vez adolescente, ali por volta dos meus 14, 15 anos. E o meu desejo, naquele momento, era quando eu desencarnasse, ver o Espírito Lívia. Olha que pensamento infantil, de um leitor, realmente um adolescente, que leu esse romance histórico, que é um épico praticamente, como se fosse um romance romântico, e ele não é um romance romântico, é um romance autobiográfico, é quase um épico, como eu disse, e aí nós vamos ter notícia desse espírito, que eu diria aparece uma única vez aqui na obra de Emmanuel, e dizendo isso eu já estou deixando aí a pista de que outros vão aparecer mais de uma vez nos romances que se seguem, que é o espírito Lívia, um espírito pelo qual todos temos uma grande admiração. Então, há 2000 anos, nós temos aqui a biografia de Emmanuel quando ele foi o senador romano Públio Lentulus. Depois, em 1940, nós vamos ter a publicação desta obra aqui, 50 anos depois. Também com a capa bastante antiga e um livro que eu já manuseei tanto,
e ele está aqui todo colado com um durex. Os 50 anos depois, como o próprio título diz, ele é uma continuação do Há 2000 anos. Então nós temos aqui um dueto com esses dois livros, porque o personagem principal de Há 2000 anos vai reaparecer aqui. E também um dos personagens secundários de Há 2000 anos volta aqui em 50 anos depois, e outros personagens também aparecem aqui. O que interessa dizer é que o personagem principal de Há 2000 anos, o senador romano Públio Lentulus, do alto da sua, digamos, da sua arrogância, do alto da sua autossuficiência, volta em 50 anos depois como escravo, o escravo Nestório. Mas a história de Nestório, né, vai se cruzar com a história de Célia, ou Marina, que aparentemente no início do livro é uma personagem secundária, mas ela vai se tornar personagem principal no decorrer da obra. Nós poderíamos aqui falar muito sobre esses personagens, mas eu não quero contar o final para quem não leu o livro, e quero instigar quem já leu há bastante tempo a voltar a ler. Eu diria que uma pista de leitura para o Há 2000 anos e os 50 anos depois é você prestar atenção no binômio cegueira e luz, trevas e luz, cegueira e visibilidade, porque essa chave de leitura ela é muito importante para compreender o Há 2000 anos, sobretudo para entender a mudança do personagem Públio Lentulus, quando é que ele de fato enxerga a luz, e porque a cegueira é uma experiência comum aos personagens que aqui aparecem há 2000 anos. E aí a pergunta que todos nós como leitores fazemos é: que lições nós podemos tirar do texto de Emmanuel quando ele nos fala sobre cegueira e visibilidade? E qualquer semelhança com os cegos, deixa eu só refazer. Qualquer semelhança com os cegos curados por Jesus, eu não diria que é mera coincidência, é algo para a gente pensar. Essa chave de leitura também é importante aqui para os 50 anos depois. Assim como é muito importante para este aqui, Ave Cristo. Vejam que eu tenho Ave Cristo numa capa antiga, também bastante gasto. Esse livro foi um presente em termos de leitura em 2021 para mim. Eu tinha lido há muito tempo, era muito adolescente, não lembrava. Em 2021 eu peguei para a leitura o Ave Cristo, muito motivada pelo trabalho que eu venho fazendo no programa Literatura Espírita, que vai ao ar no primeiro domingo de cada mês pelo canal da Mansão do Caminho no YouTube e do Seridó TV. Então eu estava ali montando o programa e fui reler os romances de Emmanuel 5. E aí, que descoberta! Ave Cristo é um livro luminoso. Esse é o adjetivo que eu tenho para apresentar o livro que narra a história de Tassiano. É o personagem principal que nós vamos acompanhar aqui, juntamente com seu pai, Quinto Varro. Acompanhamos duas encarnações do seu pai e acompanhamos Tassiano, que tem também um perfil psicológico muito similar ao do senador Públio Lentulus, lá do livro Há 2000 anos. E da mesma forma que para Há 2000 anos a chave de leitura sobre cegueira e visibilidade se mostra importante, aqui também eu diria que Emmanuel nos leva a incursões pela cegueira para que nós possamos compreender o papel da luz. E eu diria a vocês, eu terminei completamente entusiasmada, apaixonada pelo Tassiano. Só para vocês terem uma ideia, o livro tem duas partes. Eu tinha lido todos os capítulos da primeira parte, que são 7, dá em torno de 178 páginas, e eu li a segunda parte do livro, que também tem 7 capítulos, e tem por volta de umas 180 páginas também, num domingo, no fim de tarde, das 5 da tarde à meia-noite. Tão envolvida eu estava com o Tassiano, a sua história, o título do livro Ave Cristo, né, que significa
uma saudação a Jesus, né? Que o Cristo seja saudado. Então eu fiquei muito, muito entusiasmada e eu li a segunda parte assim, digamos, de uma vez. E me inspirou em muitas palestras. Isso foi muito bom para o trabalho que eu estava fazendo naquele momento, para o que eu estava pesquisando, para me reencontrar com os personagens que aqui estavam. E aí, para quem gosta de apreciar literatura, vejam que eu falei de duas partes, cada uma delas com 7 capítulos, e cada uma dessas partes com 180 páginas. Isso é uma marca de Emmanuel, ele é um mestre da literatura, e ele faz isso. Há 2000 anos, eu estou aqui também com o livro, nós temos na primeira parte 10 capítulos, que vão ter aí, em média, 200 páginas, mais ou menos 10 para cada uma. A segunda parte tem também 10 capítulos, 200 páginas, mais ou menos 10 para cada uma. Então é um espírito assim que escreve com um domínio extraordinário da técnica, da composição, o uso dos adjetivos, a descrição que faz de personagens, de lugares, e aí é que está a prova da mediunidade de Chico Xavier. Porque como poderia aquele moço que no ano de 1940, por exemplo, eu estou aqui com 50 anos depois, Chico Xavier tinha 30 anos, ele nasceu em 1910, residia em Uberaba, uma cidade do interior de Minas Gerais. A própria capital, Belo Horizonte, era uma cidade quase provinciana, e Pedro Leopoldo não tinha uma biblioteca. Como é que um jovem interiorano que trabalhava como escriturário, que tinha feito até o que hoje nós conhecemos como o 5º ano do ensino fundamental, teria tantas informações sobre personagens, nomes para eles, nomes usados nos 300 primeiros anos do cristianismo, informações sobre a história do cristianismo nos seus 300 primeiros anos e, o mais surpreendente, um domínio da geografia, porque a descrição aqui em Emmanuel é perfeita. E falando em domínio da técnica, 50 anos depois, nós temos também 7 capítulos para cada parte e igualmente por volta de 120, 130 páginas para cada uma delas. Esses 3 livros, eu diria, eles formam uma tríade. O nosso amigo Altino Majeste costuma chamar esses livros de os romances romanos de Emmanuel. Romances romanos, porque os 3, há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo, são livros que vão ter Roma no início do cristianismo como pano de fundo. E aqui, só para sistematizar, o há 2000 anos ele é de 1959, os 50 anos depois ele é de 1940, portanto eles são publicados ali na sequência. Vejamos que o primeiro livro de Emmanuel por Chico Xavier sai em 38, em 39 esse romance, há 2000 anos, não é que outros não tenham sido publicados, eram pelo menos 2 por ano naquela altura. Lembremos que nós estávamos ali 39, ainda a primeira metade do século XX, o Brasil começaria na sequência ser afetado pela guerra na Europa, mas em 40 nós temos os 50 anos depois, temos um salto aí na cronologia e em 53 é que nós teremos Ave Cristo. Então, uma tríade de romances romanos para os quais eu diria fique muito atento a quem enxerga, como enxerga e a quem fica cego, o que é que deixa de ver, porque isso é uma pista de leitura fundamental nessa trilogia de Emmanuel. Mas eu disse que eram 5 romances, e de fato são. Nós temos um romance que não é romano, né? Não fala sobre o cristianismo nascente, que é Renúncia, um romance que vai se passar no século XVII e que traz personagens muito envolvidas com a difusão, mas mais especificamente com a vivência do Evangelho. E aqui nós vamos ter a trama em torno de um casal que vai polarizar a história, que é o espírito Alcione e o seu par romântico, que vai aparecer no início da narrativa com o nome de Pollux, e no final ele é o Padre Carlos.
Então é em torno do encontro-desencontro desses personagens que se estrutura o livro Renúncia. E aí eu preciso confessar para vocês, dos romances de Emmanuel, esse era o que eu não tinha lido. Eu tinha um certo trauma de Renúncia por um episódio que ocorreu na minha adolescência, que eu não vou narrar aqui, e depois porque eu tive nesse período da adolescência, além desse trauma de leitura na apresentação deste romance, um contato com uma expositora espírita que falava muito mal desse livro. Dizia que Emmanuel tinha dado ali um mau exemplo, era quase a história de um espírito que tivesse evoluído. Isso ficou na minha memória e eu fui lendo outras coisas de Emmanuel, lendo. E aí, em 2020, na pandemia, eu tive um encontro especial com Renúncia através do audiobook. E foi tão maravilhoso, gente, ouvir esse livro no audiobook, capítulo a capítulo. É uma leitura muito bem feita do audiobook, que eu ouvi o audiobook e eu li o impresso na sequência para aprender essa história de Renúncia. E eu ficava assim até um tanto envergonhada. Como é que eu não li Renúncia, sabe? E antes disso eu driblava qualquer possibilidade de palestra, de conversa, de entrevista que fosse, porque eu não tinha lido. E também não assumia que não tinha lido. Não há problema nenhum nisso. E eu tenho uma história, como eu disse, que me traumatizou em relação a essa leitura e depois esse reforço negativo de uma pessoa que certamente não compreendeu Emmanuel, eu digo hoje com toda certeza. E recentemente eu soube que o meu amigo, o expositor Jorge Elahá, passou pelo mesmo em relação a esse livro e leu agora na pandemia, também em 2020. E o que é surpreendente nesse livro é que os personagens desenvolvem todos um grande processo evolutivo em suas vidas da forma mais anônima possível. O Jorge Elahá que me chamou a atenção para isso. Todos eles estão envolvidos com as suas tramas familiares, com os seus dramas familiares, com os seus desafios e com os seus afetos familiares. E eles desenvolvem um processo evolutivo extraordinário. E é uma grande lição para nós, porque dar conta do nosso projeto reencarnatório nessa vida não significa fazer grandes coisas, grandes obras, protagonizar grandes eventos, mas dar conta daquilo que aqui eu chamaria o miudinho da nossa vida, o dia a dia, a família, os desafios, digamos assim, aquelas oscilações, né, de curva, de humor, de relacionamento e a necessidade de recompor sempre os laços familiares. Então recomendo fortemente a leitura do livro Renúncia, por esse ensinamento de como tornar uma existência exitosa cuidando da família. Isso é fundamental nesse livro. E ele não é um romance romano, porque ele não se passa em Roma, mas vai ter como pano de fundo Paris, Espanha, ali aqueles países vivendo o esplendor do século XVII e do século XVIII. Agora, o clássico, entre os clássicos, e antes de falar dos clássicos, eu disse, né, Renúncia de 1944. Então, na série de publicações de Chico, nós tivemos em 39 a 2000 anos, em 1940, 50 anos depois, aí Ave Cristo é de 53 e Renúncia é de 44. Mas nós tivemos o clássico publicado em 41, que é Paulo Estevão, aqui a capa antiga, já com a espiral que eu coloquei de tanto ler. Olha a quantidade de marcações, não sei se dá para vocês verem os amarelinhos que tem aqui, acho que assim fica melhor. São inúmeras as marcações da minha última leitura de Paulo Estevão, que fiz o ano passado, em 2021, tanto para realizar o programa Os Romances de Emmanuel, com foco nos outros 4, mas muito especialmente para fazer uma especial Paulo Estevão, 80 anos de psicografia. Porque o prefácio deste livro está datado do dia 8 de julho de 1941. E o prefácio de um livro é um texto que se escreve quando a obra está acabada.
E no livro Deus Conosco, que eu mencionei inicialmente, nós vamos encontrar vários registros, pelo menos uns 3 deles diretamente relacionados ao processo de psicografia do livro Paulo Estevam. O Espírito Emmanuel dando mostras de que estava na composição dessa obra. Então, se o prefácio é de 8 de julho de 41 e nós encontramos mensagens nesses evangelhos datadas de fevereiro, de março, de abril, provavelmente o processo de psicografia desse livro deu-se nesses 7 primeiros meses do ano, antecedidos de alguns dias de trabalho, talvez de 2 meses, no ano de 1940. Porque os biógrafos de Chico são unânimes em relatar que a psicografia de Paulo Estevam durou cerca de 9 meses. E essa psicografia ela é tão extraordinária, valeria tanto a pena estudá-la, quanto vale a pena estudar a obra Paulo Estevam, um romance em si. Porque durante 9 meses, Chico Xavier psicografou esse livro sozinho. O que significa dizer que, ao longo do dia, ele trabalhava na Fazenda Modelo, em Uberaba, e à noite, durante a semana, ele permanecia na casa da família Joviano, cujo chefe de família era também o chefe de Chico, lá na Fazenda Modelo. Então, por uma aproximação entre eles, o fato de a família Joviano ser espírita permitiu a Chico Xavier ter uma acolhida naquela casa. Mas o detalhe é que Chico se acomodava na parte do porão da casa. Então ele ficava sozinho à noite, na ambiência da casa da família Joviano. E eu gosto sempre de pensar isso, né? Ele estava no porão sozinho, mas ele tinha uma ambiência espiritual ali, numa casa de uma família que viveu uma experiência verdadeiramente cristã e espírita. A família que serviu ali de acolhedora a Chico Xavier. Isso, para mim, é muito emocionante pensar, né? Quem teve contato com o Chico diretamente e as pessoas que tiveram essa experiência de conviver com o Chico no auge, no esplendor, né, da sua mediunidade, das suas forças. E ali o livro Paulo Estevam foi psicografado. Diz um dos seus biógrafos, e vários expositores repetem isso, é até curioso, que a única testemunha da psicografia do livro Paulo Estevam foi um sapo. Havia um sapo no porão. Eu não sei até onde isso é verdade, mas enfim, disse isso. Para mim, o que é importante é que esse livro ele é tão portentoso, o processo de psicografia era algo tão, digamos, tão fino, tão intrinsecamente ligado a Emmanuel, que não havia outras testemunhas, ou seja, não havia uma reunião mediúnica, um grupo que desse ali a chamada sustentação ao processo de psicografia. E nós temos uma obra irretocável, atravessando gerações. Provavelmente é um dos livros espíritas mais lidos, mais conhecidos no movimento espírita. E eu conhecia pessoas assim, que tinham lido Paulo Estevam 3 vezes, 4 vezes. Eu tenho uma amiga, a Socorro Paz, com quem eu aprendi que se deve ler Paulo Estevam em datas redondas. Então Socorro me dizia que lia o livro a cada 10 anos. Então quando ela leu quando tinha 20 anos, quando fez 30, 40, 50, e está se preparando para uma releitura aos 60. Então Socorro era para mim assim, um exemplo de leitor de Paulo Estevam, até que eu conheci Rafael Lavarini, que tem o livro praticamente em memória, e conheci e pude entrevistar Altino Majeste, que nos disse ter lido, quando eu o entrevistei o ano passado, em julho, que já tinha lido 33 vezes o livro Paulo Estevam. Então eu achei que as poucas vezes que eu li eram quase nada, eu não sabia mesmo nada sobre o livro, embora já o tivesse lido àquela altura umas 3 vezes. E aí eu empreendi uma releitura dessa obra, me utilizando também do audiobook, é uma obra volumosa, essa sim, tem em torno de 600 páginas, tem igualmente 2 partes, a primeira parte tem 10 capítulos, que estão aí em torno
de 10 páginas para cada um, dá umas 200 páginas. E a segunda parte também nós vamos ter aí 10 capítulos, com um pouco mais de 200 páginas, chegando aí por volta de 315 páginas. Então a segunda parte ela é um pouco mais volumosa, com 10 capítulos. E nós temos nada menos que a história de Paulo, narrada do ponto de vista das fontes espirituais de um espírito que teve a oportunidade de conhecê-lo encarnado. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares afirma, a partir das descrições de Chico Xavier, de testemunhos de Emmanuel, que o senador romano, ou seja, Públio Lentulus, Emmanuel, aliás, como Públio Lentulus, corrigindo aqui, Emmanuel como Públio Lentulus, o senador romano, teria avistado uma única vez Paulo quando ele já estava em Roma. E disse que foi um olhar tão grave, tão sério, tão profundo, que aquilo tornou-se inesquecível para o espírito Emmanuel. E para esse livro, eu diria para quem nos acompanha, a chave de leitura é, pelo menos a minha, ou a mais recente chave de leitura, porque eu acho que esse livro tem muitas portas de interpretação, as chaves serão múltiplas. A minha mais recente, e na descoberta dessa releitura do ano passado, em que eu também me utilizei do audiobook, e aí é uma narração maravilhosa que está no YouTube, da Camila Martins. Ela faz um esforço extraordinário, eu não conheço essa moça, gostaria de conhecê-la para parabenizá-la pelo seu esforço. Ela faz leitura página a página e é fabuloso por isso. A gente percebe que ela não tem muitos recursos sonoplásticos, mas ela lê o livro para a gente, isso é o que interessa. E a minha chave de leitura foram as tríades. Isso mesmo, as tríades. O livro nos conduz sempre em torno de tríades. Então, na primeira parte do livro, nós já encontramos uma família, que é a de Gesiel, composta por ele, sua irmã Abigail e seu pai Jochebed. Na sequência, essa tríade vai se multiplicar em tantas outras, né? Abigail vai ser a filha adotiva de Zacarias e Ruth. Depois nós vamos ter aí uma tríade que é Abigail com Saulo na primeira parte, e o seu irmão Gesiel, e Gesiel que vai se transformar em Estevão, Saulo que vai se transformar em Paulo, que vai se encontrar com Pedro, com João, enfim, as tríades maravilhosas desse livro, para que tudo se torne uma quadríade ao final, 4 personagens importantes, 3 deles ao longo do livro todo e um que aparece em momentos chaves. Então nós vamos ter Paulo, Gesiel, Abigail e Jesus, construindo a verdadeira quadríade, ou seja, o verdadeiro conjunto de 4 personagens que compõem o livro. E o meu amigo Jorge Larra fez algo extraordinário, grandioso, e ele disponibilizou para mim, que foi um mapa mental do livro Paulo Estevão, listando todos os mais de 100 personagens, os mais de 100 lugares referidos. É um mapa mental enorme que, para eu ler, mandei imprimir, e a impressão foi feita numa espécie de banner que ficou com 5 metros de comprimento, mas foi maravilhoso para a minha releitura e para um trabalho de análise que eu escrevi desse livro com base nas tríades. Então, Paulo Estevão é um clássico que esse ano, 2022, se você está assistindo essa palestra este ano, em 2022, estará completando os seus 80 anos de publicação. O ano passado, 80 anos da psicografia, mas a publicação mesma só foi feita no ano seguinte, em 42. Por isso, esse ano é uma data redonda para nós comemorarmos a publicação de Paulo Estevão, prestigiarmos Chico Xavier, lendo esses romances de Emmanuel. Eu não conheço uma única pessoa que não goste desses romances, apenas aquele que eu citei, não é, que fez uma interpretação equivocada do livro Renúncia, mas falava muito bem dos outros 4 livros. Eu diria que é um caso à parte. São clássicos do movimento espírita, toda livraria espírita tem,
As bibliotecas espíritas têm, esses livros estão disponíveis no audiobook. Eu quero também dar o testemunho que eu conhecia de Dona Ivone do Amaral Pereira, porque está no livro Recordações da Mediunidade, em relação ao livro Paulo Estevam. Ela disse que esse livro foi, depois da codificação, o maior livro que já veio do céu à terra, e ela afirma também que quando terminou de ler, e ela leu em 42, no ano da publicação, ao concluir a leitura, ela havia concluído também, terminado, ultrapassado, vencido um ciclo de depressão em sua vida. E eu achava que isso era algo só de Dona Ivone. E quando eu disse isso no programa Literatura Espírita, eu recebi pelo menos umas 5 respostas de pessoas que estavam acompanhando o programa, dizendo a mesma coisa, que haviam lido Paulo Estevam e haviam superado ciclos de depressão. Vejamos a grandeza desse livro, o magnetismo que ele tem, que décadas depois, né, leitores em circunstâncias adversas conseguem aurir consolo e esperança. Eu lembro que uma das vezes que eu li Paulo Estevam, isso me foi muito marcante. Eu tinha me mudado aqui da cidade onde eu moro, Campina Grande, para São Paulo, foi quando eu fui fazer meu doutorado, e eu li Paulo Estevam na chegada àquela cidade como uma homenagem, de fato, a Paulo, naquela cidade fundada por Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, e eu estava indo morar lá e eu li como uma homenagem a eles, assim, muito, digamos, uma homenagem muito singela, muito simples. E eu fiquei procurando um lugar para morar, e enquanto eu procurava ali naquele primeiro mês, as primeiras semanas, eu me deslocava de um local para outro, de metrô, tinha que ir procurar um apartamento para morar. Eu li Paulo Estevam nessas circunstâncias. E eu me conectei com a mais alta expressão da espiritualidade que o meu nível evolutivo é capaz de perceber. Então eu recomendo assim Paulo Estevam a todos, por todos os motivos. Se você gosta de ler, se você não gosta, se você está com problemas, está sem, se você está ocupado, se não está, eu recomendo. Se você não consegue ler o livro, busque o audiobook no YouTube, Camila Martins, que você vai encontrar. E um depoimento de uma amiga, a Socorro Bezerra, do canal Série 2 Espírita, que leu Ave Cristo, enquanto acompanhava o esposo num processo muito difícil de doença degenerativa. E a Socorro me disse que encontrou em Ave Cristo a força para enfrentar aquele momento, aquela dificuldade com o esposo. Então, amigos, é isso. Os 5 romances de Emmanuel, por ordem de publicação, são Há 2000 anos, em 39, 50 anos depois, em 1940, Paulo Estevam, em 41, Renúncia, em 44 e Ave Cristo, em 53. Há 2000 anos e 50 anos depois, trazem os mesmos personagens, ou quase os mesmos, né? Porque, por exemplo, Lívia não aparece em 50 anos depois, a personagem Ana também não, Flávia também não, mas há uma continuidade ali entre o Nestório e o filho dele, que é o Ciro, que é o filho que aparece também lá nos 50 anos depois, que é o Marcos. Então, há 2000 anos e 50 anos depois, são histórias que se completam. Ave Cristo passa-se mais ou menos na mesma fase, no mesmo espaço de tempo, também ambientado em Roma, como os outros dois têm Roma como, digamos assim, o seu retrospecto, né? O cenário de retrospecto. Aí nós temos Renúncia, que vai enfocar a vida de personagens em torno do clero, mas já é um romance ali do século XVII, essa é a ambientação histórica, e aí o clássico Paulo Estevam, que se passa ali no período logo depois da crucificação. Um detalhe para o Paulo Estevam é que, se você tiver tempo, e eu creio que você vai ter, compare o que Emmanuel diz sobre Paulo em relação às passagens de Atos dos Apóstolos. Para você não ter muito trabalho, eu vou te dizer que no volume 5 da coleção O Evangelho por Emmanuel, o Saulo Silva e sua equipe já fizeram isso.
Então tem um versículo lá do Novo Testamento e na sequência a descrição de 2, 3 páginas de Emmanuel ambientando aquela ação que ali estava. Então, amigos, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Peço que nesse instante nós possamos elevar o nosso pensamento aos céus, a Jesus, rogando o seu amparo para a humanidade e agradecendo por nos ter permitido conhecer Francisco Cândido Xavier e conhecê-lo através da psicografia dos romances de Emmanuel. Rogar a Jesus que abençoe a Chico aonde ele esteja, abençoe Emmanuel aonde esteja e que eles possam, nesse instante em que a Terra passa por tantas dificuldades, serem as nossas estrelas, serem os nossos guias e que nós possamos representá-los pelas nossas atitudes aonde quer que estejamos. E assim encerramos essa palestra de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para todos os que são da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, em Olinda. Quando essa pandemia passar e nós pudermos viajar, espero conhecê-los pessoalmente. Um grande abraço a todos.